Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal. Hoje eu vou explicar para você o que é sujeito oracional. Uma pergunta que eu recebo constantemente nas minhas aulas, o cara tá lá na dúvida, não sabe o que é e manda: professor, o que é um sujeito oracional? Como identificá-lo? Então nesta aula você vai aprender o que é sujeito oracional, como identificá-lo, como classificá-lo. Antes de começar, já clica aí, faça sua inscrição no nosso canal e acompanhe, porque todos os dias nós temos aulas, conteúdo valiosíssimo aqui no nosso canal. Vamos entender isso? Olha só, toda vez que você estiver estudando análise sintática e você ler o nome oracional, significa que na composição desse termo você tem um verbo. Então, tudo que é oracional possui um verbo no meio. Quer dizer que o sujeito oracional será um sujeito que, no meio de sua constituição, possuirá um verbo. Vamos fazer uma comparação entre uma frase sem sujeito oracional e com sujeito oracional para você poder entender. Vamos começar com o básico, tá? Olha aqui essa sentença. Vamos pegar uma frase como: o jogo é bom. Uma frase fácil de analisar, tá? Nessa frase eu tenho o verbo ser. Ele é um verbo de ligação. E como você tem um verbo de ligação, é fácil pressupor que essa palavra bom, posteriormente colocada aqui, é uma qualificadora do jogo. Como qualificadora do jogo, nós vamos chamar isso aqui de predicativo do sujeito. É um predicativo do sujeito. Depois, nós temos a expressão o jogo. Esse termo, o jogo, é o termo a respeito do qual nós declaramos o é bom. Ou seja, esse termo aqui é o nosso sujeito. Como você já deve ter visto na minha aula sobre sujeito simples, isso aqui é um sujeito simples. Por quê, professor? Fácil, porque nós temos aqui um núcleo. Ele é o núcleo do sujeito, portanto, um sujeito simples. Até aqui, conseguiu compreender? Conseguiu acompanhar? Beleza. O que eu vou fazer para você agora? Eu vou inverter a ordem dessa frase para você ver que não vai mudar a função dos elementos. Olha só, eu vou escrever assim: é bom o jogo, tá? As coisas não mudaram de função. Eu continuo aqui com o meu verbo de ligação, eu continuo com a palavra bom sendo o predicativo do sujeito, e nós ainda teremos essa expressão, o jogo, como nosso sujeito simples. Beleza? Agora, o que eu quero te mostrar? Que eu posso tirar daqui esse sujeito e colocar no lugar dele uma oração. E a oração vai ficar com a função do sujeito. Como, professor? Faça o seguinte, venha para cá e escreva assim, ó: é bom que você jogue. Muito bem. Se você conseguiu analisar comigo até aqui, você deve pressupor que esse é bom não vai mudar coisíssima nenhuma. Veja, eu ainda tenho o verbo ser, verbo de ligação, nós ainda temos o bom, que é o predicativo do sujeito. O que eu mudei? Eu mudei o que você jogue. Aliás, eu vou até deixar com a cor correta, a cor que eu estava usando antes, para você não confundir. Eu sei que às vezes a pessoa confunde. Então, coloca aqui predicativo do sujeito, tá bom? E daí vem para cá com o que você jogue. Você viu que eu coloquei no lugar de o jogo uma oração inteira. E como é que essa oração está formada? Agora convém a gente prestar atenção a esses detalhes. Eu tenho o que é uma conjunção subordinativa integrante, o você, que é um pronome, e o jogue, que é um verbo. O que interessa para nós
nesse momento, sacar que existe aqui um verbo. Por quê? Porque se existe aqui um verbo, existe uma oração. Existe uma oração. Então, eu coloquei aqui uma oração que está no mesmo lugar que estaria o sujeito. Veja, aqui e aqui. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então, o que é que eu vou dizer? Que toda essa expressão aqui equivale a um sujeito, tá? É o sujeito. Pablo, mas eu não estou vendo o sujeito praticar a ação, porque você não tem que ver. Sujeito não precisa ser quem pratica a ação. Sujeito é o termo sobre o qual eu declaro alguma coisa. Eu estou declarando que é bom que você jogue. Sobre o que você joga, eu estou declarando que é bom. Então ele é um sujeito. Só que agora vem o detalhe. Como esse sujeito possui um verbo em sua constituição, nós chamaremos de sujeito oracional. Que é a mesma coisa que falar sujeito formado por uma oração. Sujeito oracional. Existe um outro nome para isso, que é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas não vou falar sobre isso agora, tá? Não se preocupe com essa terminologia agora, porque ela dá trabalho. Aqui eu quero só que você entenda que é um sujeito oracional. Muitos alunos perguntariam, Pablo, mas eu estava achando que o sujeito fosse você. Então, cara, a palavra você, sim, é um sujeito, mas é o sujeito do verbo jogar. Você tem que compreender que o que nós temos dentro desse sujeito aqui é uma oração completa. Ou seja, dentro dela pode existir outro sujeito. Saca? O que nós estamos fazendo aqui é analisar duas orações. E o bom do sujeito oracional é que ele vem nessas estruturas que são comuns. Por exemplo, é bom que você jogue, convém que ele apareça. Vamos analisar essa frase? Olha só, com o verbo convir. Olha aqui, ó. Convém que Pedro vença a luta. Muito bem. Essa é uma frase que, para as pessoas que prestam concurso público, costuma dar muita pegadinha, saca? Por quê? Porque o cara olha para o convir e pensa, é um verbo transitivo direto, isso aqui é um objeto direto. E os elaboradores de prova já sabem disso. Aliás, pode ser que o seu professor saiba disso e coloque uma questão dessa na prova para você. Mas agora não vai mais te pegar. Por quê? Primeira coisa que eu vou te contar é que aqui, ó, o verbo convir é um verbo intransitivo. Você lembra o que significa dizer que um verbo é intransitivo? Significa dizer que ele não precisa de complemento, não é mesmo? Ele não precisa de complemento. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. Ou seja, se eu não preciso de complemento, o que eu vou procurar nele? Eu vou procurar o sujeito dele, certo? Onde pode estar o sujeito dele? Olha para essa frase todinha. Que Pedro vença a luta. Pablo, não consigo analisar quando a frase está muito longa. Então o que você faz? Você pega toda a sentença a partir desse que e troca pela palavra isto. Se você preferir, vai ficar mais fácil. Você vai escrever assim, ó, até vou puxar aqui do lado. Ó. Convém isto, e para deixar na ordem direta, isto convém. Agora, de uma maneira muito simples, você descobre que convir é o verbo intransitivo e isto é o sujeito. O sujeito do verbo convir. Transferindo para cá, o que nós vamos descobrir? Que essa oração, que Pedro vença a luta, é o sujeito, o quê? Oracional do verbo convir. Mas por que ele é oracional mesmo, Pablo? Ele é oracional por causa do verbo vencer. Porque você tem um verbo aqui no meio.
Por ter verbo, tem oração. Por ser oração, esse sujeito é oracional. Tá bom. Agora que eu entendi isso, o que vai mudar na minha vida? Por que eu tenho que saber o que é um sujeito oracional? Em que momento da minha vida eu vou usar isso? Número 1, na prova. A prova é um momento da sua vida, faz parte da vida, então você vai usar na prova. Já tem que saber por causa disso. Segundo lugar, na prática. Por que você tem que saber isso? Para você não inventar de colocar uma vírgula aqui ou uma vírgula aqui. Por quê, Pablo? Porque eu não posso separar com vírgula sujeito do seu verbo. Então, não posso pôr vírgula nessa sentença. Você entendeu? É por isso que você tem que saber achar um sujeito oracional. Pablo, só confirmando, eu posso dizer que Pedro é o sujeito de vença? Sim, dentro dessa oração é o sujeito de vença. E a oração toda é o sujeito do verbo convir. Beleza? Eu sabia que você ia entender ao fim desse vídeo. Agora, deixa o seu like, por favor, compartilhe este vídeo, deixe um comentário e faça a inscrição porque me ajuda demais. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiro!